Meditações no Evangelho de João. João capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Os versículos iniciais deste capítulo contêm 3 declarações importantes de Cristo, que merecem nossa especial atenção. Antes de tudo, encontramos o nosso Senhor fazendo uma notável profecia. Ele diz a seus discípulos que eles seriam expulsos das sinagogas e perseguidos até a morte. Ele disse: eles vos expulsarão das sinagogas, e vem a hora em que qualquer que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. À primeira vista, quão estranho essa declaração parece. Excomunhão, sofrimento e morte é a porção que o príncipe da paz prediz aos seus discípulos, longe de serem recebidos com gratidão. Tanto eles quanto a mensagem deles serão odiados pelo mundo, tratados com desprezo e conduzidos à morte. E o mais terrível de tudo, seus perseguidores se convenceriam que era correto os perseguir, e por isso infligiriam contra eles os mais cruéis sofrimentos em nome da religião. E observando a história, meus irmãos, quão verdadeira essa profecia se mostrou. Como todas as demais profecias da Escritura, essa também se cumpriu ao pé da letra. O livro de Atos mostra como os judeus incrédulos perseguiram os primeiros cristãos. As páginas da história relatam os horrores cometidos pela Inquisição Papal. Os anais da Inglaterra registram como os santos reformadores foram queimados na fogueira por sua fé, por homens que afirmavam agir movidos por zelo pelo cristianismo puro. Por mais improvável e inacreditável que parecesse na época em que essas palavras foram ditas, o grande profeta da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrou que suas palavras seriam cumpridas literalmente. Que jamais nos surpreendamos ao ouvir sobre a perseguição dos verdadeiros cristãos, mesmo em nossos dias. A natureza humana nunca muda. A graça divina nunca é popular. A quantidade de perseguição que os filhos de Deus ainda sofrem em todos os níveis da vida é muito maior do que o mundo despreocupado imagina. Só sabem disso aqueles que passam por ela, na escola, na universidade, no escritório, no quartel ou a bordo de um navio. Sempre se mostrarão verdadeiras as palavras de Paulo quando ele escreveu: todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso está na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Nunca nos esqueçamos de que o mero zelo religioso não é prova de que um homem seja um verdadeiro cristão. Nem todo zelo é correto. Há muito zelo sem conhecimento. Nenhum homem é tão perigoso quanto o fanático ignorante. Nem todo ardor é confiável. Sem a direção do Espírito de Deus, o ardor religioso pode levar um homem a errar de tal modo que, como Saulo, acabe perseguindo o próprio Cristo. Alguns fanáticos imaginam estarem prestando serviço a Deus, quando na realidade lutam contra a verdade divina e pisam o povo de Deus. Oremos para que, além de zelo, nós tenhamos entendimento. Em segundo lugar, encontramos o nosso Senhor explicando a razão especial por que Ele deu esta profecia. Ele disse assim: estas coisas vos tenho dito para que não vos escandalizeis. Nosso Senhor sabia muito bem que nada é tão perigoso ao consolo do coração como alimentar falsas expectativas. Por isso, Ele preparou seus discípulos para o que deveriam esperar ao servi-lo. Seus discípulos não deveriam esperar um caminho plano e uma jornada tranquila. Eles precisavam preparar-se para batalhas, para conflitos, para feridas, para oposições, para perseguições e até mesmo para a morte. Portanto, como um general sábio, Jesus não ocultou dos seus soldados a natureza da campanha que eles estavam iniciando. Ele lhes disse, fiel e amorosamente,
tudo o que estava por vir, para que quando chegasse o tempo da provação, eles lembrassem de suas palavras e não ficassem decepcionados nem escandalizados. Jesus sabiamente os advertiu de que a cruz é o caminho para a coroa. Calcular o custo, meus irmãos, é um dos primeiros deveres de que devem ser ensinados aos cristãos de todas as épocas. Não há bondade alguma em pintar o serviço a Cristo com cores ilusórias e esconder dos novos convertidos a antiga verdade que diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso está registrado em Atos, no capítulo 14, versículo 22. Ao profetizarmos coisas agradáveis e dizermos que há somente paz no caminho de Cristo, nós podemos facilmente encher o exército do Senhor de soldados apenas nominais. E são justamente esses que se escandalizam e caem quando vem a tribulação. Esses são justamente como aqueles que receberam a semente entre os pedregais. Nenhum cristão está em um estado espiritual saudável se não está preparado para aflições e perseguições. Quem espera cruzar as águas turbulentas deste mundo e chegar ao céu com o vento e a maré sempre a seu favor, ainda nada sabe sobre a vida cristã autêntica. Nunca podemos prever na vida o que está diante de nós. Contudo, de uma coisa podemos estar certos: devemos carregar a cruz se quisermos conquistar a coroa. Firmemos esse princípio e jamais o esqueçamos. Se fizermos isso, quando vier a hora da provação, não nos escandalizaremos. Por fim, encontramos nosso Senhor dando uma razão especial sobre por que era vantajoso ele ir embora de seus discípulos. Jesus disse assim a eles: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Nós podemos facilmente imaginar que o nosso bondoso Senhor via o coração de seus discípulos esmagado com a ideia de sua partida. Ainda que eles pouco compreendessem o que Jesus dizia, eles tinham uma vaga noção de que estavam prestes a ser deixados como órfãos num mundo frio e hostil, privados de seu amigo onipotente. Seus corações tremiam diante desse pensamento. Contudo, com infinita graça, nosso Senhor os consola com palavras de profunda e misteriosa significação. Ele lhes diz que sua partida, por mais dolorosa que parecesse, não seria um mal, mas um bem. Eles descobririam que não se tratava de uma perda, mas de um ganho. Sua ausência corporal lhe seria mais útil que sua presença. Não há como negar que essa é uma declaração misteriosa. À primeira vista, parece difícil entender como poderia ser bom que Cristo deixasse seus discípulos. No entanto, com um pouco de reflexão, nós podemos perceber que, como em todas as suas palavras, essa afirmação foi sábia, correta e verdadeira. Se Cristo não tivesse morrido, ressuscitado e ascendido ao céu, é evidente que o Espírito Santo não poderia ter descido com poder especial no dia de Pentecostes e derramado seus dons sobre a igreja. Por mais misterioso que isso seja, havia uma conexão nos eternos desígnios de Deus entre a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito. Se Cristo tivesse permanecido corporalmente com os discípulos, ele não poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Contudo, a presença do Espírito enviado por ele encheria todos os lugares onde os crentes estivessem reunidos em seu nome, em qualquer parte do mundo. Se Cristo tivesse ficado na terra e não subido ao céu, ele não poderia exercer plenamente o ofício de sumo sacerdote em favor do seu povo, como passou a exercer após a sua ascensão. Ele ascendeu aos céus para assentar-se à destra de Deus como nosso advogado junto ao Pai. Por fim, se Cristo tivesse permanecido corporalmente com seus discípulos, haveria muito menos espaço para o exercício da fé, da esperança e da confiança do que houve quando ele se foi. As virtudes de seus discípulos não teriam sido tão exercitadas, nem teriam tanta oportunidade de glorificar a Deus e manifestar o seu poder no mundo. Depois de tudo isso, resta-nos o fato incontestável de que após a partida do Senhor Jesus e a vinda do Consolador no dia de Pentecostes, a religião dos discípulos tornou-se algo inteiramente novo. O crescimento do conhecimento, da fé, da esperança, do zelo e da coragem foi tão notável que se tornaram o dobro do que eram antes. Os discípulos fizeram muito mais por Cristo em sua ausência do que jamais haviam feito em sua presença. Que prova mais forte poderíamos desejar de que realmente era vantajoso para eles que o Mestre fosse embora? Portanto, deixemos todo esse assunto com a profunda convicção
de que a presença corporal de Cristo entre nós não é essencial para uma vida cristã mais elevada. O que é essencial é a presença do Espírito Santo em nossos corações. O que devemos desejar e buscar não é o corpo físico de Cristo, mas sim a pessoa de Cristo habitando espiritualmente em nossos corações pela graça do Espírito Santo.